Então, hoje é um dia que eu celebro muito, 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 porque é o meu aniversário. Pastor, é porque é o teu aniversário? É porque é o meu aniversário, isso mesmo. E você tem que celebrar também. Porque você não foi um acidente, você não foi um erro, você não foi um erro na tabelinha, você não foi um erro, enfim. Seu nascimento não foi por acaso, você existir não foi por acaso, você não é uma pessoa solta, sem destino, sem propósito, sem alvo. Então, você também precisa celebrar a vida que há em você. Entende? Nem sempre eu celebrei, nem sempre eu achei que esse dia fosse maravilhoso, nem sempre eu achei que esse dia fosse o melhor dia da minha vida. Mas, com o passar dos anos, Deus foi me trazendo esse entendimento, que hoje é um dia muito especial. Porque na eternidade, Deus ele teve um sonho perfeito. Na eternidade, Deus ele parou um pouco do seu tempo para pensar em um sonho perfeito. Para pensar na cor, na altura, no biotipo, para pensar no propósito, no destino. E eu entendi que esse sonho perfeito era eu. E esse sonho perfeito é você. Então, o dia que você nasceu é um dia especial, sim. Ainda que o mundo, o diabo e todas as coisas digam que não. Mas é um dia especial demais, amém? E, como já disseram no grupo, o aniversário é meu, mas o presente é todo seu. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor compartilhou comigo para esse dia que eu coloco tanta expectativa. E nesse mês que nós estamos... Nós estamos trazendo bem para frente a questão do Setembro Amarelo, né? Estamos propagando bastante. E eu quero falar sobre... Eu quero trazer uma pergunta para você. Quero te perguntar nessa manhã, quem te governa? Você é governado por quem? Que lei te governa? E eu tenho certeza, muita certeza, que hoje é um dia de libertação. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que hoje é um dia onde você vai ser livre de algumas mentiras, você vai ser livre de alguns falsos conceitos, você vai ser livre de uma performance. Eu tenho certeza disso, tenho convicção disso. Mas primeiro eu quero trazer essa pergunta. Qual lei? Você é governado por qual lei? E você vai entender um pouco quando eu começar a decorrer o meu sermão. Bom, quero começar lendo 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, ou você domina o seu financeiro, ou o seu financeiro lhe domina. Ou você domina as suas emoções, ou as suas emoções lhe dominam. Ou você domina uma dificuldade no seu casamento, ou aquela dificuldade vai te dominar. A vida ela é feita de governo. Ou você governa, ou você é governado. Em todas as zonas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Ou você tem um controle, ou você é controlado. E isso em todos os aspectos que você possa imaginar, em todas as dificuldades que você possa ter. Você que está me ouvindo hoje, ou você está sob o governo de algo, ou você está governando algo. E você pode aplicar isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Ou você está no governo, ou você está sendo governado. E existem 3 formas de governo que eu quero falar nessa manhã. E existem 3 leis que governam o homem desde o início de todas as coisas. E a primeira lei que governa o homem é a lei do pecado. É a lei por causa da desobediência, é a lei por causa da atitude, da escolha de Adão, é a consequência por causa da atitude de Adão, é a lei do pecado. É aquela lei que muitas vezes te domina, é aquela lei que muitas vezes te impossibilita, não é verdade? É uma lei que todo homem, toda mulher passa por ela. E tudo isso começou em Gênesis 2,17, quando Deus diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Naquele momento, você precisa entender que iniciou ali essa questão, quem governa e quem é governado.
E Deus disse ao homem, como você já sabe, aquilo ali você tem que governar. Você não tem que só governar esse espaço, mas você tem que ter controle sobre você, sobre a sua alma, sobre os seus olhos, sobre o seu coração. Você precisa governar o que a sua visão vê, você precisa governar o que a sua vista vê, você precisa ter governo sobre isso. Então, aquela árvore ali, você não pode comer. Tudo você pode, mas daquela ali não. Aquela ali não pode governar a sua visão. Como vocês já sabem, o homem, naquele momento, ele foi governado pelo que ele viu. Então, ele cedeu aquilo que ele viu e ele desobedeceu. Vocês já sabem dessa história, essa história não é nova para ninguém. E a partir dali, o homem, ele começou a estar debaixo da lei do pecado. E qual é a lei do pecado? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. E por causa daquela atitude do homem, o homem começou a estar debaixo dessa lei. A lei do pecado e a lei da morte. A lei que separava o homem de Deus. A lei que fazia com que houvesse um abismo entre Deus e o homem. Um abismo entre o homem e Deus. O homem que tinha um relacionamento próximo, o homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, a partir daquele momento, ele passou a ter um relacionamento distante, difícil. Difícil de se aproximar de Deus, difícil de se achegar até Deus, difícil de sentir Deus, difícil de se sentir amparado, difícil de sentir que aquele Deus que se relacionava com ele ainda era o mesmo Deus. Por causa do homem ter cedido o seu governo, ele começou a caminhar na lei do pecado e da morte. E não existe vida fora de Deus. A Bíblia diz, em Efésios 5:8, o seguinte: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andais como filho da luz. A Bíblia aponta que depois que o homem ele perdeu o domínio, a Bíblia aponta para uma separação e para uma morte. O homem que antes ele era amigo de Deus, o homem que antes ele via a vida em Deus, ele via a vida no local onde ele estava, ele via a vida no jardim, ele usufruía da vida, ele era tocado pela vida, agora ele estava morto. Agora ele estava distante. E em Romanos 3:23, diz também o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma coisa nós temos em comum aqui nessa reunião. E você vai ter em comum com uma pessoa que está lá na China, com uma pessoa que está lá no Havaí, com uma pessoa que está nos lugares mais distantes que você possa imaginar, com uma pessoa que está num local que nunca foi acessado pelo homem. Nós temos uma coisa em comum. Todos pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. Todos estão distantes da glória de Deus. Todos estão sem acesso à glória de Deus. E essa é a primeira lei. É a lei do pecado e da morte. E é a lei que, infelizmente, talvez ainda te alcance hoje. É a lei que te faz sentir que você não tem acesso. É a lei que faz você sentir que você não consegue alcançar Deus. É a lei que te faz sentir que Deus é um Deus distante, que Deus é um Deus longe, que Deus é um Deus que você não pode se aproximar por causa da lei do pecado. Por causa do pecado que está em você, por causa da natureza pecaminosa que está em você, essa lei, talvez ela te toque hoje. Talvez você seja uma pessoa que está aqui, debaixo do governo dessa lei. Eu sou pecador. Eu não posso me relacionar com Deus. Eu sou pecador. Eu não tenho como ouvir Deus. Eu sou pecador. Eu não consigo largar os meus vícios. Eu não consigo. Eu realmente fracasso nessa área. Então, eu não tenho intimidade com Deus. Eu não posso ouvir Deus. Deus não pode me alcançar. Essa é uma lei que faz com que o homem ele só não consegue ter acesso a Deus. Essa é uma lei que tira do homem o acesso. Essa é uma lei que tira você da presença de Deus. Essa é uma lei que tira você de ouvir palavras de Deus. Essa é uma lei que faz com que todas as coisas que são liberadas, elas não te alcançam.
Porque na sua cabeça, a lei que opera é a lei do pecado e da morte. E essa lei te diz que você não tem acesso. Essa lei te diz que você não merece. Essa lei te diz que o Deus grande, forte e poderoso não pode mudar a tua vida. E eu sei que existem pessoas aqui nessa manhã que são governadas por essa lei. Às vezes, existem pessoas que transicionam. E elas passam para a segunda lei. A segunda lei é a lei da religião. Que eu posso te dizer que talvez seja tão assustadora como a lei do pecado. A lei da religião, primeira coisa da lei da religião, ela não reconhece o sacrifício de Jesus. João 1,11 diz o seguinte: veio para os seus e os seus não o receberam. A segunda lei é a lei da religião. Ela não reconhece o sacrifício de Jesus. Ela não reconhece a graça. Ela não reconhece a cruz. Ela não reconhece que o sacrifício de Jesus ele é suficientemente único, o único que pode mudar a tua vida. A lei da religião, ela reconhece performance. A lei da religião, ela reconhece métodos. A lei da religião, ela reconhece formas. A lei da religião, ela reconhece métodos que você pode fazer para alcançar Deus, coisas que você pode fazer para ser mais íntimo de Deus. A lei da religião, ela passa todo o tempo correndo. A lei do pecado, você já tem o entendimento que você está separado de Deus. A lei da religião é como se você estivesse todo o tempo tentando conquistar algo. Todo o tempo tentando conquistar. Todo o tempo correndo. Você sabe que você pode ser aceito, mas você precisa fazer algo para ser aceito. Você sabe que Deus pode mudar a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte para que Deus mude a sua vida. Você sabe que Deus ele liberou uma palavra sobre a sua vida e essa palavra ela é poderosa, mas você tem que fazer a sua parte. E essa é a lei da religião. E eu também posso dizer que é a lei do fracasso do homem, porque a religião faz o homem fracassar. Outra forma que essa lei, ela se move, ela se preocupa com o que é externo. Ela se preocupa em praticar e não em ser. Acho que o Guilherme me chamou. Mateus 15:1 diz o seguinte: então chegaram Jesus a uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém, dizendo: já tiraram ele? Porque os seus discípulos transgridem as tradições dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. A lei da religião, ela se importa em parecer e não em ser. Eu pareço cristão, eu venho para a igreja, eu ando com cristão, eu estou lá no meio do povo, mas eu não sou. Eu não sou. A lei da religião, ela não se preocupa em que o velho homem morra e que exista um novo nascimento. A lei da religião, ela se preocupa em mascarar. Sabe aquela pessoa que diz assim: pastor, eu estou muito melhor. Eu já fui pior, pastora, pode ter certeza. Isso não é muito bem o que Cristo nos chama, né? A lei da religião, ela diz assim, ela faz você tentar, eu digo para vocês, porque eu já vivi muito pela lei da religião. Meu esposo sabe como é que eu sou. Eu sou o tipo de pessoa que eu começo a ler um livro ruim, mas eu termino de ler até o fim, nem que eu demore 1 ano, porque eu tenho que concluir o que eu comecei, gente. Não posso parar no meio do caminho. Então, metas é comigo mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que ler Gênesis, Êxodo, não pode. Peraí, eu estou lendo Gênesis, Deus não vai mandar eu ler João, Deus não faz isso comigo, gente. Não é possível, Deus não vai fazer isso, gente. Deus não pode começar mandando eu ler primeiro João, lá no meio do nada, gente, pelo amor de Deus. Deus, Novo Testamento é Mateus, Antigo Testamento é Gênesis. Ou começa para cá, ou começa para cá. Esse negócio no meio do caminho não existe comigo. Porque eu caminhava pela lei da religião. Todos os métodos que você imaginar eu fazia. E era sempre aquela sensação de tô correndo. E fracassando. Fracassando. Sempre experimentando fracasso. Sempre experimentando. Porque é muito difícil lutar para ser aceito por Deus. Principalmente quando você tem marcas
de uma criação, de um meio onde você está inserido, é muito difícil. É muito difícil. Então, a religião, ela te faz se sentir constantemente fracassado. Tu olha para outra pessoa que tu admira e tu pensa, nossa, fulano é muito santo. Um dia eu vou ser que nem ele. Mas tu nunca consegue. Porque a lei da religião faz com que você sempre esteja insatisfeito. Sempre uma insatisfação. Sempre. A lei da religião, ela mascara a natureza caída, mas ela não transforma. Quando você vem até Cristo, eu quero te dizer que ele não vai dar uma recaustada em você. Ele vai fazer com que esse homem morra e vai fazer com que vai fazer com que você passe pelo novo nascimento. E novo nascimento quer dizer que você vai ser como, eu digo que um bebê é como um pendrive sem nada, um pendrive virgem. Todas as coisas que a gente ensina para uma criança, ela vai fazer conforme o que você ensinou. Vocês sabiam que os bebês, eles não sabem ainda dormir, por mais que o seu filho durma muito. O bebê, ele adere ao ambiente. Então, se você é aquela mãezinha que bota seu filho para dormir balançando, não se preocupe. Vai fazer 3 anos e você lá. Entendeu? Ou então, se você é uma mãezinha que deixa alguém com o seu filho e alguém inventa de botar a criança para dormir balançando e o menino se acostuma e você tem que sofrer, se prepare. Por quê? Porque a criança ela vai aderindo o que está no meio. A criança ela não sabe ainda, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe comer, ela não sabe arrotar, gente. Uma criança não sabe arrotar. Os primeiros dias, tá lá, o William botando o Gui para arrotar, eu botando o Gui para arrotar. Por quê? Porque eles não sabem, eles precisam de ajuda para tudo. Então, quando você aceita Jesus, você não vai ser melhorado. A natureza antiga, a natureza caída, ela vai morrer. E você vai precisar nascer de novo. E nascer de novo quer dizer aprender todas as coisas. Aprender todas as coisas. Não quer dizer assim, não, pastora, Deus está me melhorando. Deus não quer te melhorar. Deus quer matar a natureza caída e Deus quer fazer com que Cristo cresça em você. Então, a religião, ela faz com que você aceite, ao mesmo tempo que você tem um peso de fracasso, porque você não consegue chegar a um alvo. Do mesmo jeito, você também tem um senso de que eu estou melhor. Um senso de que as coisas estão melhorando, as coisas estão melhorando, as coisas estão melhorando. Até certo nível, isso é interessante, mas a realidade é que quando você tem um encontro de verdade com Cristo, eu quero te dizer que você não existe ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Não existe. Não existe isso. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva de que quando você tem um encontro genuíno com Jesus, é impossível você continuar sendo a mesma pessoa. E a quarta coisa que a lei da religião, ela usa, a lei da religião é uma ferramenta do diabo para enganar o homem. Porque quantas vezes você, por exemplo, quando eu trabalhava com evangelismo, e as pessoas mais difíceis de evangelizar eram as pessoas que elas eram boas cristãs. Porque eram aquelas pessoas, eu não tenho vícios, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu sou um bom homem. Eu estou bem, eu não preciso de Jesus. Da mesma forma, é um bom religioso. Ele lê a Bíblia, ele tem uma vida de missões, ele oferta, ele faz tudo. Só que quando ele é colocado numa circunstância que Cristo precisa ser tudo, ele pira, ele surta. Porque ele não é acostumado com isso. Porque a religião faz com que você tenha os seus próprios planos. A religião é uma forma de você ter um plano B, um plano C, um plano D. E em Cristo, o único plano que eu tenho é obedecer a palavra que Ele me deu. Em Cristo, o único plano que você pode ter é a obediência e a fé. E a religião não. A religião te dá várias oportunidades de você sair daquela situação. Então, a religião é uma forma que o diabo usa para enganar o homem. Porque ele te faz pensar o seguinte: eu vou para a igreja. Eu sou cristão há 10 anos. Eu estou no campo missionário. E ainda assim existem pessoas que não sabem quem é Jesus. Não conhecem Jesus. Não têm intimidade com Jesus. Não sabem, estão no campo há não sei quantos anos, mas não conhecem Jesus. Não conhecem o Deus como Pai. Não tem aquela voz dentro de si, aquela voz do Espírito que te conduz. Então a religião, ela engana o homem, porque ela faz o homem olhar e ver, eu estou indo bem. Não tem como ir bem sem Cristo. Não tem como ir bem sem Jesus sendo o centro da sua vida. Sem Jesus sendo aquele que te governa. Amém? E a terceira lei é a lei
da vida, através da vida de Deus em nós. Através da vida Zoe de Deus em você. A lei do pecado fez com que o homem deixasse de se relacionar com Deus. A lei da vida, ela fez com que não... A lei do pecado fez com que o homem ele não via mais a vida. Ele não conseguia mais ver a vida. A lei da vida de Deus, a lei da Zoe de Deus fez com que a vida não só te tocasse, fez com que a vida viesse para dentro de você. Entende? No jardim, o homem ele tinha um relacionamento com a vida. Depois da cruz, a vida está dentro do homem. No jardim era um relacionamento externo. Deus se relacionava, ele estava ali, o homem tinha acesso à vida. Depois da cruz, a vida está dentro de você. E é sobre essa vida que eu quero falar hoje. E a primeira coisa da lei da vida, o primeiro entendimento que você precisa ter, a primeira verdade que você precisa entender nessa manhã é que Jesus se fez carne. A vida se fez carne. A vida de Deus se fez carne. A Bíblia diz em 1 João 1:2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E nós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifesta. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus Cristo, ele é a própria vida. E você precisa entender que essa vida foi feita carne, se fez carne, para habitar no meio do homem, para que depois de um processo, ele não só habitasse no meio dos homens, mas que ele estivesse dentro dos homens. Então, a primeira realidade dessa vida de Deus é que Cristo morreu na cruz, Cristo foi feito carne, Cristo recebeu esse corpo, que é um corpo de tentações, é um corpo de dificuldade, é um corpo de aflições, é um corpo de doenças, é um corpo de problemas emocionais, é um corpo de desafios. Cristo, ele se fez esse corpo. A segunda coisa que você precisa entender é que ele não só se fez corpo, mas esse corpo, ele foi perfeito. Ele acertou em todas as coisas. Ele conseguiu vencer todas as coisas. Todas as coisas que você imaginar, ele conseguiu vencer. Ele foi exposto a todas as dificuldades que o homem, por causa da lei do pecado, foi exposto. Ele foi exposto. Até mesmo ficar separado de Deus, ele foi exposto. Mas a diferença é que Cristo, ele venceu todas essas coisas. Cristo prevaleceu sobre todas essas coisas. E é a segunda coisa que você precisa entender, que Cristo prevaleceu. Nós muitas vezes estamos errados porque nós paramos no sacrifício de Jesus. Mas nós não paramos para ver que não foi só o sacrifício, mas também existia uma coisa chamada ressurreição. Cristo se fez carne, Cristo morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição foi o que mudou todas as coisas. Essa ressurreição foi o que fez com que todas as coisas fossem modificadas. E essa ressurreição fez com que a vida de Deus, ela começasse a fazer parte da sua vida. Amém? E por que eu digo que você tem que crer nisso? Porque a lei do pecado, ela te faz crer que você está separado de Deus. A lei do pecado, ela te faz crer que você não tem acesso a Deus. A lei do pecado te faz crer que acabou para você, você está morto. A lei da religião, ela não te aponta para Jesus. A lei da religião, ela te aponta para métodos. A lei da religião te aponta para votos. A lei da religião, ela te aponta para uma série de coisas que elas tomam o lugar de Jesus. Mas a lei da vida, ela começa dizendo que Cristo, ele se fez carne, ele foi como um homem, e ele padeceu, e ele sofreu, e ele foi tentado, e ele passou por todas as circunstâncias que a lei do pecado fazem um homem passar, e que a lei da religião fazem um homem passar, mas ele venceu todas elas. Então, muitas vezes você está aqui sentado, dominado pela lei do pecado, dominado pela lei da religião, e sem entender que Cristo, ele morreu por você, e ele morreu para que a vida de Deus fosse repartida e habitasse dentro de você. E se você parar para pensar, eu paro para pensar, poxa, a vida, o que é a vida? Eu começo a pensar alegria, amor, paz, poder, a vida de Deus. Poder, a vida de Deus é avanço, a vida de Deus é ousadia, a vida de Deus todas as coisas que você possa imaginar. A vida de Deus é alegria, a vida de Deus é mudança constante.
A vida de Deus não tem medo na vida de Deus, não tem fracasso na vida de Deus, não tem retrocesso na vida de Deus. Na vida de Deus não tem dúvida, na vida de Deus não tem barreiras, na vida de Deus não tem mediocridade, na vida de Deus não tem divórcio, na vida de Deus não tem nada quebrado. Na vida de Deus essas coisas elas não fazem parte da vida de Deus. Então, se a vida de Deus veio ao mundo como homem, morreu na cruz e ressuscitou para me dar vida, qual a vida está dentro de mim? Qual a vida está dentro de você? O que você carrega é poderoso. A vida de Deus, ela vai transformar você. A vida de Deus, ela tem esse poder. A Bíblia diz, em 1 João 3:2, o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Amém? Amém? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Existe uma diferença entre a lei da religião e a vida de Deus. A lei da religião, ela te mostra o teu fracasso. E ela faz você aceitar essa situação de fracassado. A lei da vida não. Ela te encoraja, porque ela faz você ver que você é como uma criança em desenvolvimento na barriga da mãe. Todo mês é uma mudança. Todo mês é um acréscimo. Todo mês algo muda. Primeiro é só um grãozinho de feijão, depois já tem um pezinho, uma perninha, depois vai virando e quando você vai ver já está todo formadinho, com tudo, pele, órgãos, tudo. E de repente essa criança vem ao mundo e pronto, começa a história dela. Da mesma forma é a vida de Deus dentro de você. Ela está em desenvolvimento, mas é um desenvolvimento que não é para trás, é um desenvolvimento para frente, é um desenvolvimento de avanço, é um desenvolvimento que te faz crescer todos os dias, diariamente, é um desenvolvimento que te faz olhar e dizer, a cada dia Jesus está me transformando, a cada dia Jesus está me transformando, a cada dia Jesus está me transformando, e não cair de novo, mas é assim, Jesus está me transformando, cair de novo, Jesus está me transformando, não. A vida de Deus crescendo em você, ela faz você desenvolver coisas poderosas diariamente. Diariamente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Amém, Amém, igreja? Eu volto a te perguntar, qual lei te domina? Qual lei tem dominado a sua vida? Qual lei tem regido a sua vida? O que tem sido o norte da sua vida? Eu acabei de ler para vocês que você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. E por que eu falei assim, sabe? Eu comecei a pensar e Deus começou a falar comigo sobre vida. E uma coisa que eu sempre falo pro William, ele ama a vida, eu acho ele muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Do meu marido e do meu filho, eles dois são uma graça. Eu acho muito engraçado eles dois. Porque eles amam a vida. Eles amam a vida que eles vivem. Tudo que eles vão fazer é divertido, sabe? Tudo que eles vão fazer é divertido. Desde a hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir, é tudo divertido. Tudo para eles é diversão. E essa é uma característica que eu olhava para ele e eu ficava pensando, eu não era assim. Eu não era assim. Eu não amava a minha vida. Na verdade, para mim, a minha vida era como se eu pensasse assim, Deus, eu não consigo entender, eu não vejo um propósito, eu não vejo um motivo, eu não vejo... Eu, particularmente, eu achava que a vida era aquela coisa assim, vamos aqui até o dia que você morre. Pronto. Era mais ou menos assim que eu enxergava a vida. Pra mim era como se, tipo assim, hoje eu vivi, amanhã eu posso não viver, tanto faz. A vida não é legal. A vida não tem nada de interessante em estar vivo. Não tem nada atrativo em estar vivo. A não ser dor, a não ser rejeição, a não ser abandono, a não ser traição, fracasso, desencorajamento. E Deus,
Eu estava debaixo da lei da morte e do pecado. E Deus para mim, ele morava na China. Tipo assim, ele existe. Tá por lá. Eu sei que ele tá por lá. Eu tô aqui, ele tá lá. Não tem relacionamento nenhum. Na verdade, será que ele sabe quem eu sou? Eu estava debaixo dessa lei. A lei do pecado. A lei da morte. Que fazia com que todos os dias eu olhasse para a minha vida e pensasse, eu não tenho um propósito, eu não tenho um destino, a minha vida não tem um significado, a minha vida não é relevante, a minha vida não tem importância. Fazia com que eu pensasse assim, sinceramente, se eu morresse, não tem problema, não tem problema. Não tem problema morrer. E um dia, alguém me disse que Jesus Cristo, ele tinha vindo ao mundo como homem. Assim como eu, Jesus sentiu tristeza. Jesus se sentiu cansado. Assim como eu, Jesus, ele se sentiu desanimado. Assim como eu, Jesus sentiu uma tristeza tão forte, tão forte, tão forte. Assim como eu, Jesus se sentiu abandonado. Assim como eu, Jesus se sentiu traído. Assim como você, Jesus se sentiu. Assim como você, Jesus, ele sentiu que nada importava. Que nada fazia sentido. Mas a pessoa que me falou disso, que Jesus veio como homem, que passou por essas dores, ela me disse que Jesus, ele me amava a tal ponto que ele tinha se entregado. Que ele tinha morrido. Mas que ele era justo. E que a morte não conseguiu segurá-lo. Mas que ele era justo e que não havia nenhuma acusação e nenhum pecado que conseguiu detê-lo. Naquele dia uma luz brilhou muito forte. Naquele dia, todas aquelas trevas que eu estava inserida, todas aquelas trevas que eu sentia, sabe, aquela história da luz do fim do túnel? Naquele dia, dentro de todas aquelas trevas, eu consegui ver um foco de luz. Aquela luz me atraiu. Aquela luz, ela me atraiu muito. E eu, por curiosidade, comecei a seguir aquela luz. E muitas vezes eu estive debaixo da lei da religião. Eu achava que eu ainda não era merecedor o bastante. Eu achava que até o dia das trevas eu tinha feito muita coisa errada. Eu achava que aquele Jesus Santo, que o pecado não conseguiu segurar, aquele Jesus não podia se relacionar comigo assim gratuitamente, né? Eu tinha que fazer alguma coisa para ele me aceitar. E eu comecei a caminhar debaixo da lei da religião. Eu queria que ele me aceitasse. Eu tinha feito muita coisa errada. Eu tinha, na minha cabeça, né? Eu tinha caminhado em muitas trevas. Então eu precisava fazer com que Jesus me aceitasse. O que eu preciso fazer para Jesus me aceitar? Eu preciso ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia. E sempre lá, Deus, eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. E Deus, beleza. O que precisa fazer? Ir para a reunião de oração de manhã, tarde, noite, madrugada? Eu vou agradar a Deus? Eu tô lá. O que eu preciso fazer para Deus gostar de mim? Ler livro? Tô lendo aqui, ó. Bora ler livro. O que mais? Tem mais alguma coisa? Só faltou uma coisa. Aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Entender que ele foi por causa de mim. Eu estava debaixo da lei da religião. Até o dia que eu entendi que tudo que eu faço para Cristo é baseado em amor e não pela aceitação. Até o dia que eu entendi que tudo que eu faço para Jesus, tudo que eu faço para Ele, é porque eu o amo e sou grata. E não porque Ele vai me aceitar. E aí a vida de Deus, ela começou a mudar a minha vida. A vida de Deus começou a mudar a minha vida. E aos poucos, todos os dias, eu encontrava esse Jesus e a minha vida sendo transformada. E aquilo que me atraía, não me atraía mais. E aquilo que para mim era... Eu tinha que ter aquilo na minha vida, eu não precisava mais. E toda aquela tristeza, e todo aquele desânimo, e toda aquela vontade de que a minha vida se acabasse, ela se foi. Ela se foi. Porque a minha vida começou a ter um sentido. A minha vida começou a ter um significado, Janderson. A tua vida tem um significado. A tua vida é preciosa. A tua vida, tu que está aqui nessa manhã, a tua vida é muito preciosa.
A minha vida é preciosa. E a lei da vida começou a me governar. E na lei da vida, Anderson, não há acusação. Na lei da vida, não há condenação. Na lei da vida, não há reprovação. Na lei da vida, há um Espírito Santo que mora dentro de você e que todos os dias te convence do pecado, da justiça e do juízo. E que todos os dias te convence de algo que precisa ser deixado, que não é tão importante, e de algo que precisa ser acrescentado. E na lei da vida, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E todos os dias, ele te direciona. E todos os dias, ele vai mudando algo em você. Através da lei da vida, a vida de Deus é manifesta através de você. Através da lei da vida, a vida de Deus é manifesta através de você. E hoje, quando você me vê aqui falando que é o meu aniversário, que eu celebro esse dia, porque foi o dia que Deus criou, porque foi o dia que Deus fez, porque Deus sonhou na eternidade, porque eu sou um sonho perfeito de Deus, isso é fruto da lei da vida. Porque quando a lei do pecado e da morte me governava, esse era um dia horrível, esse era um dia triste, esse era um dia ruim, esse era um dia que por mim, a gente poderia fechar o dia 29 e pular já pro dia 30. Mas quando a lei da vida começou a me governar, eu comecei a entender que eu não sou um acidente, que eu não sou um erro na tabela, que eu não sou um erro dos meus pais, que eu não sou um dia... Não que os meus pais tenham dito isso, meu pai e minha mãe eu sei que me amam muito, mas não que eles tenham dito isso, mas eu me senti assim. Com a lei da vida eu entendi que não. Que o mundo pode dizer qualquer coisa, mas hoje é o meu dia. Hoje é o teu dia, Maria. O mundo pode dizer o que ele quiser dizer. Pode dizer que o setembro é amarelo, mas o meu dia não. O meu dia é bem colorido, ele é cheio de vida. O meu dia é vivo, o meu dia é bem vivo. E essa vida que eu porto, eu quero liberar sobre você hoje. E eu não sei qual nível você está vivendo. Eu não sei se hoje você chegou aqui pensando, Deus, você está tão distante de mim. A minha vida não tem sentido, eu não consigo ter um propósito, eu não consigo ver um local para onde eu posso ir, eu não consigo ver um significado. Eu quero te dizer, você é um sonho de Deus. Você não é um acidente. Se você está no nível 2, você está pensando, eu estou governado pela lei. Eu estou governado pela lei do pecado, Deus está distante. Eu estou governado pela lei da religião, estou tentando, mas eu só estou experimentando o fracasso e o retrocesso. Eu quero te dizer que hoje Jesus, ele é poderoso para te libertar. A graça de Deus, ela te dá poder para que você vença. A graça de Deus, ela te dá poder, porque a Bíblia diz que a graça, ela faz com que você tenha o desejo e ela faz com que você faça. A graça é como se fosse um financiamento não vou usar essa palavra. A graça é como se, eu sempre digo isso, a graça é como se fosse o dia dos pais e o dia das mães, que a gente compra presente pro nosso pai com o dinheiro dele. A gente chega todo felizinho. A graça te financia, mas sem juros. A graça te financia sem juros, tá? E se existiam alguns juros, todos foram pagos por Cristo. A graça é como o dia dos pais. Você quer agradar o seu pai? Alguém aqui deseja agradar o seu pai? Alguém aqui deseja? Pois eu quero te dizer que a graça, ela te financia para que... E aquele presente que a gente chega todo feliz, pai, olha o presente que eu comprei para ti, que saiu dele, que ele passou um mês trabalhando e o presente saiu dele, mas o presente volta para ele. E o pai fica todo feliz, obrigado, muito importante para mim. Assim é a graça. E a graça, ela faz isso com você. A graça faz com que você seja mudado. A graça, ela te dá o desejo de mudança e ela te dá o recurso para a mudança. A graça faz com que você acorde e diga assim, isso aqui não mais vai me dominar. Isso não vai mais me dominar. Eu não vou mais ser dominada por essa lei. Eu não vou mais ser dominada por essa lei. A graça faz isso. E ela te dá a ferramenta. Todos os dias você vai vencendo, e vencendo, e vencendo, e vencendo. E isso é fruto da graça. E a última lei, e a lei que você precisa entender, que todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, essa lei está em você, dentro de você, e ela é o que você é a lei da vida. É a lei da vida.
E quando você pensar, Deus, eu não tenho capacidade de nada, Deus, eu não tenho força para nada, Deus, eu não consigo mais, Deus, eu estou cansado, Deus, para mim já deu, Deus, para mim basta. Você precisa lembrar de quem Jesus é e Ele está dentro de você, de quem o Espírito Santo é e de todas as coisas que Ele já fez, para você entender o que você carrega. Sabe por que você carrega um poder sobrenatural? Porque um dia Deus fez com que o mar fosse aberto. Esse poder está dentro de você. Sabe por que você carrega uma força de milagres? Porque um dia Jesus, ele estava no meio de uma multidão e ele multiplicou pães e peixes. Esse poder está dentro de você. Sabe por que você tem uma força sobrenatural que pode fazer com que aquilo que está morto volte a viver? Porque Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Sabe por que você carrega uma força dentro de você que pode curar? Porque Jesus fez isso. Sabe por que você carrega uma força em você que pode fazer com que pessoas elas saiam do local das trevas mais profundas, da depressão mais profunda, da tristeza mais profunda? Porque Ele é a vida de Deus em nós. E se essa vida habita em você e essa vida está dentro de você, você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. E quando o medo, e quando a dúvida, e quando a tristeza, e quando o desânimo, e quando esses sentimentos tentarem te cobrir e te paralisar, você vai dizer, a vida de Deus está dentro de mim. E a vida de Deus abre mar, a vida de Deus multiplica, a vida de Deus transforma, a vida de Deus cria. Quem faz o caos voltar à ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem faz o caos voltar à ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Eu quero que você celebre junto comigo hoje essa vida poderosa, imbatível que está dentro de você. Nada pode te deter, nada pode te segurar, nada pode dizer pra você que você não pode. Isso não é positivismo, é fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é pela minha força, não é por pensar. Rege as nações com seu poder, brilhando com seu resplendor, o Rei da Glória, o Rei de todos os reis, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, gastou a sua vida, para que eu fosse livre. Oh Jesus, eu sempre cantarei o que tu fez por mim. Eu tô tendo uma visão agora. Eu vejo que existem algumas pessoas que elas estão numa zona de trevas. Trevas, desânimo, desencorajado. Você não acredita mais que você vai vencer. Você não acredita mais no seu arrependimento. Mas eu quero te dizer que agora a vida de Deus, ela está te alcançando. A vida de Deus está em você. A vida de Deus está em você.
E até hoje eu vejo que a vida de Deus, ela era pequena. Eu vejo que existem pessoas aqui que elas portam uma pequena porção da vida de Deus. A vida de Deus, ela não está desenvolvida. Mas a partir de agora, a vida de Deus que está em você começará a ser desenvolvida. Você vai desenvolver a vida de Deus. E ela vai começar a crescer. E ela vai começar a crescer. Eu quero te dizer nessa manhã, para de olhar para os teus fracassos e começa a olhar para a vida de Deus em você. Para de olhar para todas as vezes que você tem levado um banho, que você tem fracassado. Não olha para o fracasso. Tira os olhos do fracasso, coloca os olhos na vida de Deus, na vida de Deus, na vida de Deus. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Rei que venceu a tumba. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Rei que venceu a tumba. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno. Segura. A vida de Deus hoje ela precisa fluir de outra forma. Tem momentos que Deus quer nos quebrar e nos ajoelhar, mas não é para onde Deus está nos apontando. Não é. Deus está nos apontando para a gente ter a celebração da vida dele. Porque os tons menores e tristes vão nos colocar para baixo. Mas essa vida precisa ser celebrada. Entende isso? Quanto mais alto você celebrar, mais vida de Deus é liberada. 1, 2, 3, maravilhosa graça. Amor que nunca falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Gastou a sua vida. E Jesus, eu sempre cantarei o que tu fez. Quem voltar à ordem, quem faz o órfão um filho amado, o Rei da Glória, rege as nações com seu poder, brilhando com seu resplendor, o Rei da Glória, o Rei de todos os reis. Amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, gastou a sua vida, e é que eu posso ir. E Jesus, eu sempre cantarei o que tu fez por mim. Suas vozes e a bateria. Vai! Continua, não para. Pois eu estava morto. Vamos lá. Você está Eu saindo. estava cego. Eu estava perdido. Lei da vida operou em mim. Pois eu estava morto e agora vivo. Eu estava cego, estava perdido. Por
do teu amor. Lararará, larará. Larará, larará, larará. Vocês estão reposicionados. Tirados de um local de trevas para um local de luz. Tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a vida que está em vocês, ela é indestrutível. Indestrutível. Nós celebramos, Jesus, nós te agradecemos